Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a El Quijote Urbano, o canal onde é seu espaço para a reflexão de cultura geral, para o conhecimento, para crescermos juntos em o que é neste universo do pensar, do refletir. E hoje eu trago um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês, que trata daquele lado escuro que nós temos. Será que tão escuro desse jeito? Da obra de Carl Jung e vários autores mais, que é Ao Encontro da Sombra. ¿Me acompanham? Vamos lá! Bom, en esta condensação e neste grande livro, sentimentos e comportamentos proibidos surgem da parte mais oscura e negada de nós mesmos, certo? A nossa sombra pessoal. Todos têm uma sombra que começa a desenvolver na infância como resultado de repressão ou negação de sentimentos indesejáveis. Encontramos com a nossa sombra quando sentimos uma inexplicável aversão por alguém, quando descobrimos um traço inaceitável e há muito tempo escondido dentro de nós. Ou quando nos sentimos dominados pela raiva, pelo ciúme, ou pela vergonha, pelos fracassos ou decepções, certo? Bom, a sombra, não tanto, não é apenas um problema individual. Grupos e nações têm uma sombra coletiva, tá? Então, o conceito de sombra do nosso lado escuro não é apenas individual. As nações, grupos, sociedades têm uma sombra coletiva que pode levar a ações perigosas, como racismo, se usar de bodes expiatórios, criação de inimigos. Por exemplo, temos a guerra para benefício de uns poucos, né? Fanatismo religioso, fanatismo político, como acontece aqui no terceiro mundo, esquerda, direita, por cima, por baixo, sempre querendo impor os ideais, acusando um ao outro, né? Dedurando ou apontando para os defeitos dos outros, mas esquecendo os próprios mesmos, né? O defeito que eles próprios têm, os seus próprios partidos. Enfim, o Encontro da Sombra é uma coletânea de 65 artigos, tá? Que oferecem um vasto panorama do lado escuro da natureza humana, tal como este se manifesta no seio da família, nos relacionamentos sociais íntimos, na sexualidade, no trabalho, na espiritualidade, na nova era, na política, na psicoterapia, na criatividade, e que também estabeleceu novos parâmetros e conceitos para abrir caminho a um novo estudo que hoje se conhece como a psicologia escura, que isso falaremos em outro capítulo e em outro momento, claro. Este livro também apresenta instrumentos para o desenvolvimento pessoal na forma de exercícios que nos possibilitam alcançar uma autoaceitação mais autêntica e completa, transformar as emoções negativas e esse supostamente lado escuro, tá? Que vai surgindo e que trazem à tona e emergem na vida diária, no cotidiano, certo? Nos ajuda a liberar a culpa e a vergonha associadas com a negatividade, a reconhecer as projeções que colorem nossas opiniões a respeito dos outros ou vice-versa em certos aspectos. Nos ajuda a equilibrar nossos relacionamentos através de uma autenticidade mais profunda e usar também o refletir, o pensamento e a escrita e essa imagem que nós desenhamos e o que projetamos através de nossos sonhos e reintegrarmos as partes fragmentadas de nós mesmos, ou seja, também nos confrontarmos, né? Embora sejamos levados a pensar que a sombra contenha apenas escuridão, conforme afirma Jung, sua essência é puro ouro.
nas próprias palavras de Carl Jung, ele diz o seguinte: o ser humano não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao conscientizar-se da escuridão. Olhem que impressionante isto, né? É impressionante. Porque o ser humano, então, ele não é iluminado a ele supor as figuras de luz, a querer procurar a luz em metodologias, mas assim a ter consciência, tá? Da escuridão e confrontar essa escuridão, certo? Quem é da abordagem junguiana vai amar, vai se deleitar com esse livro, e quem não é da abordagem vai amar também. Este livro, que está aqui, vocês vão ver, é uma maravilha. É uma condensação, mais que uma coletânea, uma condensação de textos sobre a parte de nós onde encontramos e sentimos nossos comportamentos proibidos também, muitos que negamos, que reprimimos, que não deixa de ser uma negação por vezes, né? Digamos que em um contexto junguiano é através do arquétipo, o do arquétipo da sombra, que o livro traz assuntos desde família, sexualidade, trabalho, né? Entendamos que todos temos a nossa sombra, e é arretado como vai se discutindo certas questões em que ligamos o arquetipo e como vamos lidando com elas, e dessa forma o livro ajuda consequentemente, vai elucidando a trabalhar em nossa autoaceitação mais realista a nosso favor, e aquela nossa realidade cotidiana, não só externa, sino la mais importante, que la interna, né? Uma frase que sempre apelo é aquela que eu sempre falo, que é assim: só na dimensão da noite que podemos apreciar as estrelas. Então, é só na dimensão da nossa escuridão que nós vamos apreciar a nossa própria luz também, de certo modo e de certo aspecto, certo? En una analogía, este libro aborda los aspectos teóricos envolvidos de varios autores, entre ellos o psicoanalista y pai dos arquetipos, que era Carl Gustav Jung, né? As contribuições são atuais, os autores são diversos, abordando diferentes aspectos do estudo da sombra, como tenho falado. Um livro que é muito essencial para os dias de hoje, em tempos pandêmicos, em situações realmente que por vezes nos encontramos adversas, ou em aquele síndrome que chamamos o síndrome das quatro paredes, onde a gente só apenas enxerga o que tem em frente e nos rodeia e não logra enxergar além disso. Na realidade, a gente não logra visualizar, porque há um além disso, né? Para quem não conhece a sombra no contexto de psicoanálise, eu como psicoanalista, professor de filosofia e história, e também estudado em criminologia, e gosto muito sobre todo a filosofia da mente também, né? A tautologia do pensamento, a neurociência, mas mais no conceito psicoanalístico. Também leio muito de psicologia, claro, mas para quem não conhece, a sombra é um conceito junguiano que se referencia a todos os aspectos de nossa personalidade que não são reconhecidos conscientemente pela pessoa, mas que permanecem agindo sobre nossa forma de actuar e de forma inconsciente. Não se trata uma confusão que vão aclarar, não se trata apenas de aspectos negativos, pois podemos não ter consciência de aspectos considerados positivos também e que permanecem lá na sombra, certo? Assim, mesmo que o desejemos como características para nossas interações cotidianas, eles podem permanecer no inconsciente e não tenhamos ciência disso. Por exemplo, podemos dizer que gostaríamos de ser mais assertivos, mais realistas, e várias questões influenciam para que alguns aspectos da nossa personalidade fiquem submetidas à sombra, como a educação, a moral, a verdade, a negação da mentira, ou talvez alguma experiência traumática. E
tal vez todo eso esteja lá no inconsciente e na sombra, e nós precisamos confrontar isso e entender isso de certo modo, tá? O importante é que podemos desvendar e assumir de forma consciente, porque como posso entender a inconsciência de uma forma consciente? A única forma é indo desvendando e assumir de forma consciente as características que muitas vezes deixamos propositalmente na sombra, e consequentemente isso nos vai levar pelas trilhas em um caminho, tá? Hasta chegar a resquícios deixados pelo inconsciente até nos confrontar com a sombra, certo? Então, assim, nós podemos desvendar e assumir de forma consciente as características que nós deixamos na sombra, certo? E de forma que também podamos incluí-las em nosso repertório consciente e vamos aumentando de forma que eles se adaptem aos diversos e complexos contextos da nossa interação humana. Isso pode nos fazer mais felizes e mais sinceros, evitando que nossas ações sejam reações automatizadas e indesejadas. Hoje a maioria das pessoas não vive, apenas existe, tá? Somos bombardeados pela mídia, pelo materialismo, pelo consumismo, sobretudo aqui na América do Sul, temos a adjetivar coisas, temos a idolatrar, a endeusar. Antigamente eram objetos, a antiga sociedade endeusava, idolatrava objetos, a nova sociedade endeusa e idolatra pessoas, e muitas vezes está menos capacitada que você. Temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então, tudo isso afeta no complexo da interação humana. E então, confrontar na sombra e entender a sombra nos torna mais felizes e mais sinceros. E evita que tenhamos reações automatizadas. É um livro bastante informativo, muito rico, com um amplo espectro de análises. É importante para profissionais das ciências humanas, como da sociologia, psicoanálise, psicologia, criminologia, filosofia clínica, também da história, tá? Interessados em conhecer mais da psicologia junguiana, na perspectiva de Jung, o aspecto do lado escuro do ser humano, e também já ir mergulhando na teoria dos arquetipos, né? Mas também um livro para leigos que queiram se conhecer melhor e não tenham medo de aprender um pouco mais em um campo teórico que realmente para alguns se torna desconhecido. É uma leitura, concluindo, é uma leitura contundente, exige uma postura corajosa de você, porque não basta apenas ler. Você sabe que nós, os que estamos acostumados a ler muito, docentes e apaixonados literatos, e pela leitura, qualquer pessoa que se apaixone pela leitura sabe que você lê uma vez para entender o campo, depois lê por segunda vez para digamos assim, desvendar alguma coisa que tenha passado por alto e poder ir tecendo toda a trama com tudo aquilo realmente de uma forma mais completa, mais atitudinal e mais conectiva. E você lê a terceira vez para assimilar tudo isso e ter uma analogia e um resultado referente àquilo que você leu. Então, uma leitura que exige uma postura corajosa, sobretudo para você manter o ritmo dessa leitura e desse entendimento até o final. É daquele livro que, por laços breves, nos vai forçar a ter uma retomada de fôlego a cada 2 páginas. É impossível não se identificar com o que os profissionais descrevem e revelam ao longo da obra. Ninguém pode ter a pretensão, claro, de ser perfeito nem santo. Afinal, o que é libertador é que todos temos defeitos, mas não nos podemos aferrar a isso, é claro. É como aquele conceito cru de leigo: ninguém é dono da verdade. Mas o fato de você não ser dono da verdade não te exime de procurar a verdade. O fato de que a vida não foi fácil ou suave com você não é desculpa para você correr atrás da luz que o conhecimento nos traz e da auto-introspectiva, ou seja, olhar para si mesmo, para depois poder enxergar melhor afora e a los outros, certo?
Jung en dosis industriales y heroicas es lo que somos inyectos cuando leemos esta obra. Para lembrar que la naturaleza humana es concomitantemente única y uma. Y todos tenemos nuestro lado oscuro para conocer y conviver. Una obra que con certeza enriquecerá tanto a leigos como profissionais de diversas áreas. As contribuições são atuais, os autores são diversos, tá? Eles abordam diferentes aspectos da sombra, e como falei aqui, a sombra é um conceito junguiano que se referencia a todos os aspectos de nossa personalidade que não são reconhecidos conscientemente pelo ser humano, né? Pela pessoa, mas que permanecem agindo sobre nossa forma de actuar e uma forma inconsciente geralmente. E bom, e você? Tá pronto? Tá preparado, amiga, amigo, para o confronto da sombra? Uma leitura que realmente recomendo para vocês, ao encontro da sombra, dos autores Jeremiah Abrams e Connie Sway, tá? Onde condensam uma obra em vários autores sobre a sombra, e seguiremos com mais. E isto é El Quijote Urbano, seu canal de cultura, porque pensar, refletir faz bem. Grande abraço, mas sabe que faz muito melhor? Compartilhe o canal, curta, comente, se inscreva e vamos crescer junto, porque todo mundo tem direito ao conhecimento e à sabedoria. Abraços e carinho desse uruguaio amigo aqui em São Paulo, Roberto, professor Roberto, El Quijote Urbano, porque realmente estão latindo, Sancho, é sinal que a gente está cavalgando. Então, né? Isso é o que importa. O único jeito de você chegar a seu destino é continuar andando, e nós precisamos de ferramentas sobre-todo cognitivas, em um mundo onde somos bombardeados com muita ideologia e pouco raciocínio e pouca veracidade. Nós temos que ter cuidado e pensar em lo mais importante. Carinhos e abraços.